proteína bruta, arroz, vitaminas, extrato da planta yucca e milho. O sistema Zip abre e fecha, para maior conservação e praticidade. É muito fácil identificar em cada embalagem o sabor e a fase indicada, além da garantia de um produto livre de corantes e aromatizantes artificiais. Tudo isso para garantir o sabor que o seu cachorro vai adorar. Rações Balance, nutrição saudável ao seu alcance. Trimestre de 2021. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando maiores instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de assistência durante a teleconferência, queira, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da BRF, bem como em informações atualmente disponíveis para a companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Agora, gostaria de passar a palavra ao Sr. Lorival Luz, diretor-presidente global da BRF S.A. Por favor, Sr. Lorival Luz, pode prosseguir. Bom dia a todos. Obrigado por estarem aqui conosco na divulgação de resultado do segundo trimestre de 2021. Como vocês estão vendo, a gente está fazendo essa divulgação de uma forma buscando ser absolutamente interativo com vocês, visando e dar maior transparência e uma comunicação adequada a todos. Eu gostaria de começar conversando aqui com vocês e pedindo que a gente olhe um pouco o resultado que a companhia está entregando neste segundo trimestre. Eu quero colocar o contexto em que isso está acontecendo e chamar a atenção de todos para a reflexão e como eu estou vendo essa divulgação de resultados e como eu estou otimista e confiante naquilo que a companhia está entregando. Nós crescemos a receita, crescemos a nossa margem bruta, crescemos o nosso EBITDA ajustado, como vocês estão vendo. Mas eu quero colocar um pouco do contexto. Qual que é o contexto que eu quero chamar a atenção? No ano passado, para este ano, nós tivemos talvez um dos maiores aumentos da inflação de custo que nós já tivemos. Nós tivemos um aumento de cerca quase 100%, ou seja, o dobro de custos, por exemplo, de milho, a um novo patamar. Tivemos aumento de demais custos, da inflação de custos dos nossos produtos, como embalagens, transportes, fretes marítimos, farelos, também entre 50% e 70% de aumento de custo. Ou seja, um ambiente absolutamente adverso do ponto de vista de estrutura de custo para todas as companhias. E aí eu chamo a atenção de vocês de tudo aquilo que nós temos feito e que nós temos falado para vocês nas últimas divulgações. Um trabalho enorme de eficiência e produtividade comercial. Um trabalho fantástico
e eficiente de logística, com a implementação do CEL, que nós já falamos disso, vocês já ouviram o Vinícius falando disso, nas nossas operações e no agro, trazendo maior eficiência. Uma gestão absolutamente correta e adequada nos nossos estoques de insumos. Então, isso tudo feito é que trouxe a esse resultado a uma margem bruta de 19%. E se a gente olhar no mesmo período do ano passado, nós reportamos uma margem de 21,7%. É uma queda? Sim, é uma queda. Mas olhem o que a gente teve de inflação de custo, como eu disse, entre 50% até o dobro para alguns cenários. Então isso mostra o caminho que nós estamos tendo, a gestão que nós estamos fazendo sobre aquilo que nós temos controle, sobre aquilo que nós podemos fazer a gestão. Porque o cenário externo, o cenário adverso, ele está lá e nós temos que gerenciar ele da melhor forma possível. E eu estou muito satisfeito com o trabalho que o time e que a BRF inteira tem feito na gestão de tudo isso, para que a gente pudesse, sim, crescer o EBITDA e a receita bruta de um ano para o outro, ao mesmo tempo em que minimizando o impacto nas nossas margens, como vocês estão vendo. Então, é isso, eu queria chamar a atenção disso, e para pensar, se não tivéssemos um aumento de custo tão grande, quais seriam as nossas margens? Ou agora, uma estabilização nesses novos patamares e os avanços que nós vamos ter, o que nós seremos capazes de entregar daqui para frente. Mas não é só isso. Tem um outro fator absolutamente relevante que também temos falado. A consistência, a gestão da companhia, buscando a consistência dos resultados e evitando a volatilidades altos e baixos em função de câmbio e uma série de coisas. Vocês veem que nós temos mantido esse EBITDA margem, esses nossos custos, essas nossas margens operacionais a um patamar basicamente adequando a esses custos que tem tido, mas de forma eficiente, expandindo sim tanto a nossa margem bruta, o lucro bruto, como a margem EBITDA em 12% e 23%. Isso também mostra a nossa estratégia, e que nós falamos da visão 2030, de cada vez mais sermos uma empresa de alimentos de alto valor agregado, com marcas fortes e admiradas. E isso vai cada vez mais nos trazer a um patamar de margens mais estável, como uma empresa de alimentos de alto valor agregado. E aí, que eu quero chamar a atenção para vocês e reforçar aquilo que eu já disse. Se vocês olharem exatamente nesse gráfico, o que aconteceu com o índice de custo de produção da Embrapa, tanto no frango quanto no suíno. Os aumentos que tiveram e o quanto a BRF teve de impacto. Isso mostra a eficiência e todo o trabalho de eficiência que nós tivemos. E a adequação e o alinhamento do nosso preço de venda. Ou seja, temos aqui uma competitividade ainda comparado ao mercado e tem ainda espaço para voltarmos à adequação de preços relativos ao custo dos insumos. E aí eu convido vocês a olharem o que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos, com o aumento do milho e a correlação com o aumento do preço do frango e do suíno. Eles avançaram de forma mais consistente e no mesmo timing, coisa que aqui no Brasil ainda não aconteceu. O custo foi e o preço do produto final ainda não chegou lá, mas vai se adequar e aí nós teremos um diferente cenário daqui para frente. Mas falando daquilo que nós nos programamos, aquilo que nós definimos como foco, que é cuidar da nossa imagem e cuidar dos nossos clientes da melhor forma
que pode ser feita, com melhor atendimento. Então, vocês vão ver, aumentamos o estoque nesse início do ano de produtos acabados, sim, para também ter um melhor OTIF e um melhor atendimento aos nossos clientes. Também fazemos essa gestão para cada vez mais ter a preferência e a lealdade dos nossos clientes. Hoje, temos no Brasil mais de 290 mil clientes ativos. E algo que nós realmente focamos e olhamos, cuidamos, que é o sentimento do consumidor com relação às nossas marcas. A preferência do consumidor com relação às nossas marcas. Isso é o que eu entendo como fidelidade e lealdade. E hoje nós temos as duas marcas com maior preferência. Sadia disparado com 27,8%, Perdigão com 15%. Quando a gente olha a Qualy, então, mais de 50%. Então, líderes em todas as categorias. E é isso que nós queremos fazer e vamos fazer cada vez mais, para que sejamos a empresa de alto valor agregado, com alimentos de alta qualidade, práticos, saborosos, trazendo conveniência a todos os consumidores. E isso vem da forma com que nós planejamos e falamos com vocês. Cada vez mais a participação dos produtos de alto valor agregado no Brasil tem subido. De 2018 para agora, 10 pontos. 84,2% de tudo aquilo que nós vendemos no Brasil, no mix de produtos, são produtos de alto valor agregado. Reflexo da estratégia e do foco que demos na inovação e de ouvir o nosso consumidor. Ouvir e estar atento à demanda que vem do nosso consumidor. E aí nós vemos o quanto tem representado a receita de produtos de inovação, produtos lançados, que atingiu 7,2% nesse trimestre. E tem mais por aí, tem mais coisas vindo. Aqui vocês estão vendo a nova linha Livre e Leve. Mais coisa ainda acontecerá. De novo, todo o trabalho consistente, gestão operacional, gestão de custo, produtos de alto valor agregado, lançamento e inovação, estabilização nos resultados, sem surpresas. Em um momento que eu chamo a atenção de vocês, um momento onde pode-se ter baixo crescimento econômico, crescimento até negativo, desafios para frente, sim, mas a base dos nossos produtos tem uma competitividade ainda enorme. Quando olhamos aqui a relação do preço, do custo, do dianteiro bovino para o frango inteiro e para a carcaça suína, nós vemos a competitividade dessas proteínas, onde, como vocês veem, é quase 12 vezes mais caro do que o frango, o bovino, quase não mais de 9 vezes mais caro o bovino do que a carcaça. Isso mostra a competitividade dos nossos produtos em uma economia que continuará e vai crescer, retomará no ambiente pós-pandemia, com a vacinação, e isso traz mais competitividade. Sempre lembrando, o consumo no primeiro trimestre per capita no Brasil, no primeiro semestre, desculpa, de frango já aumentou, já passou dos 45 quilos por habitante. Da mesma forma, o de suínos também cresceu, passando de 16 quilos por habitante. Então, isso mostra a tendência e o que tem acontecido nesse cenário. As exportações. Temos avançado e crescendo também nesses mercados, abrindo novos mercados, habilitando novas plantas, fazendo lá fora a mesma coisa que temos trabalhado também aqui no Brasil, a estratégia global da companhia de maior inovação,
produtos de valor agregado, crescimento e lançamento de produtos. E destaco aqui um movimento que tem acontecido já no Japão com os estoques, e a gente sofreu isso nos últimos trimestres, com os estoques em alta, agora com os estoques mais baixos, com uma expectativa e uma melhora de recuperação de preços. A Arábia Saudita e demais mercado halal também retomando com a vacinação, e ali importante é o food service, com a abertura de restaurantes, tanto o turismo de negócios como o turismo de lazer e religioso, até no caso da Arábia Saudita, isso crescendo cada vez mais, e a Turquia também crescendo com o aumento das suas exportações. Então, um cenário, acho que bastante positivo no mercado internacional, onde os preços já andaram, já avançaram quando comparados com o Brasil. Falando um pouco aqui, e eu acho que é importante, como a companhia está preparada e a solidez da companhia nesse momento. Nós estamos e divulgamos agora uma alavancagem de 2,73, ou seja, dentro daquilo que nós nos propusemos como comprometimento de uma gestão financeira adequada e eficiente, abaixo de 3 vezes. E esse compromisso permeia as nossas decisões de investimentos e decisões de mais CAPEX que eventualmente tenhamos que fazer. Nesse caso, sempre pensando e olhando em conjunto com o perfil da dívida. E como vocês podem ver, um prazo médio alto, 9,5 anos, mas eu chamo a atenção aqui. Olhem o quanto vence em 2021. Menos de 500 milhões. 2 bi em 22, 2 bi e pouco em 23, menos de 2 bi em 24, quase nada em 25, ou seja, a companhia não tem nenhum risco ou nenhum desafio de liquidez para continuar fazendo os investimentos a que se propôs, aos investimentos e seguir e avançar com a estratégia 2030. Eu vou falar um pouco aqui, e aí depois qualquer coisa, tem muito mais detalhe no nosso relatório de administração e nas DFs, mas como vocês podem ver, a gestão da nossa dívida com uma redução para 14.791, aqui, obviamente, um efeito nas financeiras e derivativos, o efeito derivativo caixa de 1.300 e o financeiro caixa um efeito de 1.200, que somam aqueles 1.568 e que trouxeram um impacto, dada a gestão de balanço, gestão do RED do nosso balanço, trazendo aqui a nossa dívida para 14.800, mas, obviamente, isso trouxe aqui um efeito no fluxo de caixa, e aqui nós separamos o que é aquele fluxo de caixa corrente, então, efetivamente, 451 milhões, fruto de um maior CAPEX que nós fizemos e que estava programado. Nada aqui é diferente do que tínhamos pensado, do que tínhamos planejado, inclusive com a visão 2030, e um efeito financeiro, um efeito caixa também aqui na dívida, oriundo da gestão e da execução dos derivativos que, como eu disse, trouxeram e trazem um impacto na linha da dívida. Falando rapidamente, também assumimos o compromisso, nesse último mês, de net zero para 2040. Um compromisso que permeia toda a companhia, que está alinhado no sentimento, na cultura, nas atitudes de tudo o que fazemos e tudo que vamos fazer. Fizemos já muitas coisas, como vocês podem ver aqui, muitas ações efetivas, e aqui a gente não está falando só de investimento financeiro, custo financeiro, mas também na forma, na atitude de tomar as decisões. E mais coisas virão. E nós estaremos comunicando a vocês, no curto prazo, ações e atitudes já feitas e executadas que trarão um efeito desse nosso compromisso, que permeia não só sustentabilidade, como também
os temas de inclusão e de diversidade. Falar rapidamente também do avanço que tivemos nas nossas iniciativas de 2030. Avançamos numa parceria com a Aleph Farms, como vocês já viram, falando das carnes cultivadas. Avançamos com novos lançamentos do Sadia Vegetal. E o Mercato Sadia e o Mercato em Casa, que tem sido um sucesso com todos os nossos clientes e o crescimento da base de clientes e de ações. E o Store in Store, que já atingiu 389 lojas. E, como vocês viram, um avanço importante no segmento de pet food. 2 aquisições, com muito orgulho, de 2 empresas fantásticas com relação ao produto e o capital humano que tem nessas empresas. A Elcosul e a Mogiana. Ambas com a aprovação do CADE ocorrido na fase final, no caso de Elcosul já concluída, Mogiana fase final para o closing, e as 2 juntas já trazendo a BRF para uma posição absolutamente relevante de mercado, com cerca de 10% de market share, sendo aí um dos 3 principais players em share de valor nesses segmentos que nós estamos focando. Eu quero concluir com vocês, chamando a atenção mais uma vez da nossa estratégia e a consistência do que a gente está fazendo. A consistência em continuar e manter e drivar as nossas ações sempre mantendo a sustentabilidade financeira, executando com muita disciplina e eficiência o nosso plano estratégico, sempre cuidando do dia a dia, com mais eficiência operacional, ganhos de produtividade. Vocês viram, mesmo com esse cenário adverso de custo que nos afeta, continuamos entregando resultados consistentes e margens sólidas, num cenário talvez jamais visto de aumento de custos, o que demonstra a força e os caminhos que a nossa gestão estão fazendo. E esse cenário certamente vai melhorar. E ele melhorando, nós temos aqui os alicerces e as bases para crescer com mais agilidade e mais velocidade. E estamos absolutamente confiantes na retomada do consumidor, na retomada da economia. E com isso, eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço a todos mais uma vez e abro para perguntas e respostas. Obrigado, pessoal. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Convidamos também aos demais executivos para se juntar ao Sr. Lorival Luz para participarem desse momento. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem *1 e para retirar a pergunta da lista, digitem *2. Nossa primeira pergunta vem de Isabela Simonato, do Bank of America. Isabela, sua linha está aberta, pode prosseguir. Pouco a dinâmica de SG&A para o Brasil. Obrigada. Desculpa, eu infelizmente com algum problema até que eu não ouvi a sua pergunta. Se eu vou pedir 1000 desculpas, mas se você puder repetir, eu vou agradecer muito. Você me ouve agora? Sim, agora perfeitamente, Isabela. Desculpa, mais uma vez. Não, imagina. Não, as perguntas legais são em Brasil. A primeira delas, você está dando uma eco, mas a primeira delas é preço de processados
A gente, quando olha a quebra direitinho por receita e volume, você teve uma pequena desaceleração em preços processados no primeiro tri. E eu queria entender um pouco a dinâmica dessa categoria ao longo do trimestre, se vocês planejam novos aumentos de preço. E a segunda é de SG&A também de Brasil, que a gente viu uma aceleração com o percentual da receita nesse trimestre, e que também queria entender um pouco a dinâmica dessa linha. Não sei se ficou claro agora. Isabela, super claro, obrigado, está super claro aqui. Eu vou só falar um pouco rapidamente, depois eu passo para o Carlos e para o Sidney falarem aqui, respectivamente, um pouco do SG&A, das ações e também aqui da parte de processados. Só lembrando sempre aqui, principalmente do SG&A, olhando o contexto como um todo, que a gente tem olhado assim, subiu, vai subir, é o ambiente que a gente está vivendo. O que a gente está olhando é cada vez uma gestão matricial das nossas despesas mais eficiente, e a gente olha isso ao longo do período dos trimestres e do ano. E isso a gente tem feito de forma bastante eficiente. E de processados, eu acho que tem aqui um dinamismo, mas a gente está muito confiante e absolutamente satisfeito do que vem acontecendo. Mas eu vou pedir aqui para o Sidney falar de processados e o Carlos ficar à vontade para complementar um pouco mais sobre o SG&A. Oi, Isabela. Obrigado pela pergunta. Aqui é importante entender o contexto do que nós estamos enfrentando, né? Então, a aceleração dos custos, mais do que isso, né? O Lorival comentou também que no primeiro trimestre nós tivemos estoques elevados no mercado global que pressionam preço aqui no Brasil. E dentro desse cenário, a velocidade de custos acaba imprimindo uma velocidade maior do que aquela capacidade de a gente passar sem comprometer toda a nossa cadeia. Então, o que nós enxergamos foi um primeiro trimestre pressionado pelo mercado por um preço menor, e que, no segundo trimestre, nós começamos a encaixar todas as nossas estratégias para que pudéssemos recuperar esses preços de forma crescente, e isto fez com que o nosso resultado em processados apresentasse um resultado positivo, crescendo em volume versus o trimestre passado e sobre o ano passado. Então, o que eu vejo daqui para frente? Um mercado já equalizado, os estoques já dentro da normalidade, para que nós pudéssemos, sim, repassar o efeito dos custos e, consequentemente, restabelecer as nossas margens históricas, as nossas margens da estratégia. Eu acho que o cenário, o pior cenário, passou, e que agora, a partir de agora, a gente começa a ter a equação de rentabilidade voltando ao processo normal. Bom dia a todos. Isabela, um prazer falar contigo. Apenas complementando aqui o que o Lorival colocou perfeitamente, acho que nós temos só três coisas que eu queria lembrar. O primeiro, como a gente posicionou mais estoques no mercado Brasil, naturalmente a gente tem mais gastos com armazenagem. O segundo ponto é a elevação do diesel, que gerou aumento dos nossos custos de frete. E o terceiro ponto, a gente até construiu uma tabela que você pode ver no nosso relatório de administração do detalhamento dos gastos do Covid por segmento, o que fez com que, naturalmente, a gente empregasse todos os esforços possíveis para a proteção da nossa força de trabalho, para que fosse minimamente impactada pela Covid. E aí os gastos se elevam. Mas, de novo, como o Lorival falou, o gerenciamento matricial de gastos, se você vê de uma forma consolidada, tem funcionado muito bem. A gente tem mantido um SG&A global, acho que bastante em ordem com o que a gente se propõe a fazer. Obrigado. Agora, é importante relativizar esses resultados, né? E é importante a gente não só pegar o contexto. O contexto foi desafiador, mas quando a gente relativiza esses resultados, mostramos que, em função da força das nossas marcas e da capacidade da nossa distribuição, otimizado toda a cadeia, nós acabamos entregando resultados acima da média do setor. Então, o que mostra que
a nossa estratégia, a nossa resiliência, acabou apresentando resultados superiores à média do segmento. Obrigado, Isabela. Obrigada. Próxima pergunta. Nossa próxima pergunta vem de Lucas Ferreira, do JP Morgan. Lucas, sua linha está aberta, pode prosseguir. Bom dia, pessoal. Obrigado pelas perguntas. A minha primeira é para o Sidney. Você falou que o pior já passou, agora começa no processo de rentabilidade. Como que a gente vai pensar entre preços no segundo semestre? Vocês acham que tem espaço para aumentar um pouco mais preços? Ou você acha que só com mix de tantos produtos e canais você consegue equalizar e voltar a ter uma margem crescente no segundo semestre? E a minha segunda pergunta, talvez para o Patrício. Patrício, se você puder falar um pouco do halal, talvez tenha sido uma grande surpresa positiva a margem no segundo TRI. Além da Turquia, talvez alguma normalização ali, se você puder falar mais exatamente o que na sua opinião, fez com que a margem voltasse para 2 dígitos, mais consistente. Talvez algo relacionado também à moeda, à lira turca, mas se puder falar um pouco mais dos mercados, que na prática o que eu quero entender é quão sustentável que é no segundo semestre esse nível de rentabilidade que vocês conseguiram entregar no segundo TRI. Obrigado. Obrigado, Lucas. Deixa eu só falar do contexto geral e aí eu passo para o Sidney e para o Patrício. Isso aqui é válido para aquilo que eu comentei durante a apresentação com relação à perspectiva global de adequação dos preços. O que aconteceu com o preço das commodities, com os insumos, com o preço final do produto. Se você olhar o mercado externo, essa adequação, principalmente nos Estados Unidos, ela foi mais rápida e mais eficiente. Então, isso aconteceu já. No Brasil, ainda não. Ainda precisa de mais uma adequação para que esse equilíbrio se restabeleça. Então, a gente acredita que essa adequação vai acontecer e acontece em todo o cenário, em todas as geografias onde a gente opera. E aí eu passo aqui para o Sidney falar especificamente de Brasil e depois o Patrício fala do mercado halal e da Turquia. Oi, Lucas. Agradeço a pergunta. Eu estou bastante otimista com o segundo semestre para a BRF. Eu acho que o contexto, eu entendo que muitos dos nossos pontos que colocamos nos encontros anteriores, eles se confirmaram, né? Então, o primeiro, acho que a velocidade da inflação de grãos e de insumos foi acima do normal, foi acima da curva histórica, e dentro de uma cadeia que tem um lag maior, essa adequação ela acaba levando um tempo maior, sem comprometer toda a cadeia. Então, aqui a gente tem que ter uma responsabilidade muito grande de, na ânsia de querer equacionar a margem, não comprometa toda a cadeia, gerando impactos mais de longo prazo. A gente fez isso bem e acredito que, a partir do segundo semestre, essa equação de custo e preço, nós teremos um resultado melhor. Agora, é importante a gente ter algumas leituras importantes dessa equação para o segundo semestre. Primeira, aquele ponto que o Lorival falou, que coloca que o consumo per capita, né, em relação a frango e suínos, continuam crescendo. Os produtos derivados de suínos e frangos continuam crescendo e caindo carne bovina. Então, isso gera uma oportunidade grande, continuará gerando uma oportunidade grande para nós. Não aconteceu trade down nas nossas categorias, que era um ponto que, durante muito tempo, nós colocamos aqui, e que não aconteceu trade down. O trade down, categorias como frios, margarinas, pratos prontos, mostraram crescimento
e ainda estão em patamares superiores ao pré-Covid, ficando aí um residual importante do novo hábito de consumo e novas gerações de consumo, buscando praticidade e conveniência. Mais do que isso, nós temos uma estratégia de rentabilidade através do crescimento de valor agregado. O Lorival mostrou na apresentação dele que em 2 anos nós crescemos 10 pontos percentuais, de 74 para 84. Isso faz com que a gente se torne cada vez menos volátil ao mix de característica mais de commodity. Mais do que isso, nós saímos, nos últimos 2 anos, de 2% de inovação para mais de 7% de inovação, e isso tem possibilitado a gente agregar valor e entregar produtos cada vez mais desejados por diferentes consumidores que estão em ocasiões de consumo e estão agregando valor aos nossos resultados. Mais do que isso, as nossas marcas, no momento onde você tem pressão sobre renda, o consumidor busca aquilo que ele mais confia. E as nossas marcas continuam apresentando crescimento em preferência, tanto a Sadia, quanto a Perdigão, quanto a Qualy, gerando um conforto maior para a compra e escolha dos consumidores. Então, esse componente todo faz com que a gente entre no segundo semestre mais confiante, porque todas aquelas teses e hipóteses se confirmaram a favor das nossas categorias, e mais do que isso, a equação que nós passamos entre inflação de custo e insumos, nós vamos ter uma equação melhor para o segundo semestre. Obrigado, Lucas. Patricião. Bom dia, Lucas. Obrigado pela pergunta. Então, falando pouquinho do halal como um todo, você perguntou mais sobre a Turquia, mas eu ia falar pouquinho dos dois, fazendo essa correlação. Então, a Turquia, sem dúvida, tem a pressão da lira turca, como você mesmo falou, mas também tem uma pressão de custos, que impacta para todo mundo. Então, os preços foram reagindo, a gente foi trabalhando muito, a gente foi falando nos diferentes quartos e demais sobre essa situação, e que onde chegamos hoje é uma penetração muito melhor das nossas marcas, da nossa empresa, no varejo principalmente, uma coisa que foi evoluindo durante todo o ano passado. A retomada do food service, você sabe que tem muitas restrições na Europa e o pessoal do Oriente Médio como um todo, o consumidor árabe, não consegue viajar para a Europa, mas sim consegue ir para a Turquia. E os europeus também conseguem ir para a Turquia, então esse verão foi muito impactante isso aí, e começou muito assim, já a partir de maio, junho, passando por julho, agosto e demais, que impressionante o turismo que tem, impressionante a retomada do food service e demais, e sobretudo a devaluação da lira turca também faz que o mercado seja mais competitivo para a exportação. Uma coisa que a gente já foi trabalhando em ter mais habilitações, em ter um melhor mix, aproveitar os investimentos que a gente está fazendo no mix, tanto para o mercado turco, para incluir esse mix não só para o Oriente Médio, sino também para outros mercados. Então, a Turquia tem uma combinação de tudo. Custos que fazem que a gente tenha a pressão de aumentar preços, o mix que ajuda muito nesse sentido, a confiança do consumidor consumindo mais, saindo mais, o food service e o turismo. Enquanto já os países do Golfo, que é onde estaria a segunda parte até mais forte do mercado halal, você sabe que temos as mesmas variáveis. A gente tem a marca, tem o mix de produtos, tem muito foco no valor agregado. A gente foi lançando muitos produtos durante os últimos 4, 5 trimestres, e uma vez que você começa a lançar produtos e começa o consumidor a testar mais e demais, acelera até nosso pipeline de lançamentos e nosso market share no varejo principalmente, e a retomada a partir das vacinas, do food service, de se abrir mais para o turismo, tanto como falou o Lorival, de lazer, turismo de negócios e o turismo religioso, no caso da Arábia Saudita, foi se complementando tudo com nossa estratégia, nosso foco de lançar produtos, de focar nos canais, de realmente estar um passo na frente dessa
abertura mais e mais dos canais e da confiança do consumidor. Então, não sei se consegui resumir tudo, se você tem alguma outra dúvida, um prazer. Perfeito, Patrício. Acho que assim, só para pegar o gancho do que o Sidney falou e a conclusão agora do Patrício comentando, esse é o cenário que a gente está vivendo, aquilo que eu comentei no início. O internacional já está indo em alguns países, algumas regiões, o mesmo movimento de retomada, recuperação, adequação dos preços vai acontecer no Brasil. Então, isso é o que a gente está enxergando e eu acho que o que está acontecendo no mercado internacional é um bom proxy para os próximos períodos aqui no Brasil, dentro da estratégia que a gente está fazendo. Muito obrigado. Obrigado a você. Obrigado, Lucas. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Duarte, do BTG Pactual. Thiago, sua linha está aberta, pode prosseguir. Olá, muito bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu queria fazer uma pergunta para o Patrício e duas perguntas para o Sidney. Para o Patrício, focar bastante interessante os insights em relação à demanda e a dinâmica de volumes e preço. Eu queria, Patrício, se você pudesse falar um pouquinho da dinâmica de custo. Por que eu pergunto isso? Quando a gente olha o custo por tonelada na operação de halal, ela cresce, se eu não estiver enganado, 13% ano contra ano, quando nas outras divisões, né, todas elas cresceram alguma coisa próxima a 30%. Aí a minha pergunta para você é se isso está associado, como vocês têm distribuição direta, né, então vocês operam num elo muito mais longo da cadeia, se essa discrepância ela pode ser explicada por isso ou por qualquer outro motivo, se puder falar um pouco, eu agradeço. E as perguntas para o Sidney são as seguintes. Vocês reportaram já alguns releases, e nesse, eu diria principalmente, Sidney, algumas melhorias muito importantes de alguns KPIs, né, de OTIF, que chama muita atenção, eu lembro esse número muito mais baixo no passado, preferência de marca, índice de inovação, acho que tudo isso é extremamente encorajador. A minha pergunta para você aqui, então, é aonde a gente deveria esperar essas melhorias de gestão de receita, de nível de serviço, impactarem nos resultados financeiros? A gente deveria imaginar alguma recuperação de share, que tem uma queda de share, diria, gradual, se você olhar uma tendência mais longa, ou a gente deveria, como você falou, alguma resposta anterior, pensar numa recuperação de preço mais robusta em algum momento no futuro? E a segunda pergunta para você, vocês no release também chamaram a atenção e comentaram há pouco sobre o aumento dos estoques do produto acabado. Aí eu queria que vocês, e a gente vê isso principalmente na controladora, né, da BRF, que indica que isso é principalmente em Brasil mesmo, né? Aí eu queria, como é que a gente deveria ler esse aumento de estoque de produto acabado? Quer dizer, uma forma de ler não houve tanta demanda, né? A companhia produziu e não houve o sell-in para desovar esse estoque nesse TRI especificamente. Uma outra forma de ler vocês estão extremamente otimistas com a demanda ao longo dos próximos meses e aí vocês vão ter bastante produto para desovar. Então eu queria, se você puder discorrer como é que a gente deveria ler esse número, é importante. Muito obrigado. Obrigado, Thiago. Então, para a gente ganhar tempo das perguntas, Patrício, aí depois o Sidney. Obrigado. Então, muito obrigado, Thiago. Aí um pouquinho você comentou durante a pergunta sobre a diferença do modelo de tanto de exportação como de distribuição, que está 100% certo. Então, quando você vê as exportações diretas ou Ásia, o custo é praticamente tudo no custo do produto mesmo. Quando você, e o frete, obviamente, quando você já fala do halal, o halal tem, você sabe que tem uma forte participação da Turquia, que a devaluação também da lira turca, baixos custos fixos, tanto em dólar, quando passa dólar para real, e aí você agrega custos como de distribuição, vendas, merchandising, distribuição primária e demais. Então, não é comparável uma coisa com a outra. Então, a gente tem um impacto diferente
e mais volátil, por falar assim, mesmo quando baixam os custos daqui a um tempinho, se Deus quiser, dos grãos principalmente e demais, você também vai sentir essa diferença. O halal é muito mais estável na evolução de custos, as exportações diretas e a Ásia é muito mais relacionado com o custo do produto mesmo. Obrigado, Tiago, pela pergunta. Aqui, a pergunta quase que dá a resposta. Os KPIs, na verdade, estão ajudando a gente a sustentar os resultados. Você tem acompanhado a gente há bastante tempo e tem visto o quanto que a rentabilidade no Brasil tem crescido, e ela tem crescido em função de vários fatores, né? O Lorival comentou sobre a gestão nossa da compra de insumos, grãos, da eficiência que a gente tem buscado nas fábricas, mas também da melhoria que nós temos feito, né? De mix de produto, mix de canal, mix de região, e isso tem contribuído bastante para que os resultados nossos possam melhorar. Num ambiente, num trimestre que a gente enfrenta um pouco maior dificuldade em função de um impacto sem precedente de custo, inflação de grãos e insumos, por que nós entregamos resultados maior que os concorrentes? Por que nós entregamos um resultado maior que a média do setor? Porque nós temos marca, porque nós temos preferência, porque nós temos distribuição. Nós atingimos 290 mil clientes diretos. E num momento como este, da retomada, hoje, food service e pequeno varejo já estão acima do pré-Covid. E uma empresa capilar, com marcas preferidas como as nossas, é a primeira a capturar esses efeitos. Então, aonde você vê efetivamente essas melhorias? Quando você compara os resultados da BRF, e eles são melhores do que a média do setor. Isso mostra que as nossas crenças e aquilo que nós estamos fazendo estão entregando resultados superiores. E por que nós colocamos um estoque maior? Primeiro, porque você disse, nós queremos cada vez mais, não só atender às demandas dos consumidores, mas também melhorar os serviços dos nossos clientes. Estoque maior é essencial para que a gente possa ter um serviço melhor para os nossos clientes. Por isso que o OTIF saiu para baixo de 70% e está próximo a 85% e vai chegar a 90%, porque nós vamos cada vez mais ganhar esse jogo com serviço, entregando não só no horário que o cliente quer, a quantidade que o cliente quer. E nós estamos muito otimistas, por quê? Porque esse crescimento do pequeno varejo e do food service, que o Patrício comentou, que está acontecendo lá fora, já está acontecendo aqui dentro. A vacinação tem evoluído bastante e daqui a pouco nós vamos ter um cenário muito mais próximo do normal do que nós vivemos no primeiro semestre. E aqui a gente precisa, sim, se antecipar para atender essa demanda. Não só desse cenário mais otimista de economia e de consumo, como também nós já estamos nos preparando para o final do ano, onde nós temos um market share superior a 70% nos comemorativos. Então, é um combinado de coisas. As melhorias apresentam porque nós estamos investindo naquilo que nós acreditamos, né? Eu comentei na resposta anterior, do Lucas, o quanto que nós crescemos em valor agregado, 85% de valor agregado, o quanto que nós estamos avançando em clientes movimentados e o quanto nós estamos crescendo no pequeno varejo. Então, esse é um combinado que mostra resiliência e resultados superiores comparados ao segmento. Não. Eu perdi o finalzinho, acho que o teu microfone parou de funcionar, mas eu... Não tem problema, Tiago. Até que momento que você escutou? Desculpa, Tiago, até que momento que você escutou? Não, foi essa tua última, quase que a tua última frase. Nós estamos muito confiantes. A melhoria da rota. Nós estamos muito confiantes no segundo semestre com essa retomada do pequeno varejo, do food service e com todas as nossas outras iniciativas que são transversais, né? Aumento da preferência, aumento da inovação, aumento do percentual de valor agregado, ou seja, o combinado nos posiciona de uma forma mais otimista para o segundo semestre.
Muito obrigado, Sidney e Fabrício. Nossa próxima pergunta vem de Thiago Bertolucci, do Goldman Sachs. Thiago, sua linha está aberta, pode prosseguir. Oi, pessoal, bom dia a todos. Obrigado pelas perguntas. A gente tem duas. A primeira, eu acho que para o Sidney. Eu sei que não é um breakdown que geralmente vocês abrem, mas mesmo qualitativamente, se você puder comentar com a gente direcionalmente o que drivou esse aumento de preço em preparados no Brasil. E aí eu estou tentando entender qual que é o componente mix e qual que é o componente de real pricing, mas no sentido de entender a equalização, em que etapa da equalização de preços e ajuste para o nível de custos atuais que a gente está vendo vocês estão. Essa é a primeira. E a segunda, talvez para o Lorival, se você puder, Lorival, detalhar e abrir um pouco para a gente o que a gente deveria esperar de entregas no sentido do plano 2030 para o segundo semestre, ajudaria a gente um pouco com visibilidade de CAPEX e o que espera daqui para frente. Obrigado. Tá bom, obrigado. Deixa eu te falar, com relação ao 2030, acho que nós fizemos um movimento absolutamente importante no que a gente quer dizer aqui de pet food, um movimento bastante relevante. São duas aquisições, duas empresas relevantes, com focos em geografias no sul e no sudeste. Então, muito claramente para vocês, o foco agora é a integração desses ativos, desses negócios. É a consolidação das melhores práticas destes dois ativos. Nós estamos num momento de integrar, consolidar, identificar as melhores práticas para que a gente possa usufruir e ter, sim, a oportunidade de crescer em vendas, crescer em margens, em eficiência, com um portfólio de produtos adequados, rentáveis e bem posicionados nos diferentes canais. E lembra, nós temos um canal tradicional, um canal especializado, um canal mais técnico, e nós temos que agora fazer com que essas marcas, tanto no premium, high premium, super premium natural, que a gente saiba posicioná-las adequadamente com relação a preço, a relação a esses canais. Então, não teremos agora qualquer outro movimento de aquisições nesse setor, porque o objetivo é consolidar. E lembra, a gente está sempre fazendo as coisas com consistência, com equilíbrio e com a disciplina financeira. E isso a gente está fazendo porque nós desenhamos uma estratégia e um plano de 10 anos. E como eu tenho dito, nesse plano de 10 anos, nós temos aqui a capacidade de acelerar e segurar de acordo com o movimento do mercado. Então, não temos aqui aquisição planejada ou nenhuma negociação em cima da mesa para o segundo semestre desse ano. Mas continuaremos aqui e estamos estudando, estamos atentos, estamos olhando as oportunidades para estar sempre prontos para qualquer movimento que venha acontecer. Mas aí agora, para a sua segunda pergunta, a sua primeira pergunta, na verdade, eu passo de volta para o Sidney aqui. Oi, Thiago, obrigado. O driver de preço permanece. Nós vamos equilibrar a nossa rentabilidade, nossas margens, numa equação que compense, né? Preço e custo esteja equilibrado dentro da nossa margem objetivo. Eu não posso aqui, por uma questão de estratégia, abrir impactos de quanto nós estamos trabalhando de crescimento por mix, de quanto é de preço real, mas eu posso te assegurar que nós estamos trabalhando para entregar as margens objetivos que nós temos. E essa é uma equação que a gente tem se mantido bastante disciplinado. Mesmo que pontualmente o resultado, por uma questão de contexto sem precedente, possa afetar pontualmente o nosso objetivo, ele permanece o mesmo e que nós vamos implementá-lo sempre com muito cuidado para que a gente estabeleça a equação equilibrada entre
preços, custos, para atingir as nossas margens objetivas. Tá bom, obrigado, pessoal. Nossa próxima pergunta vem de Gustavo Troiano, do Itaú BBA. Gustavo, sua linha está aberta, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade. A minha pergunta é em relação à Ásia. No release vocês mencionam uma recuperação de preço e volume no Japão e Coreia do Sul, especificamente, indicando uma potencial redução de estoque aqui nesses dois países. Eu queria saber se vocês podem explorar um pouco esse ponto mais focado nas margens dessas regiões. Então, se vocês pudessem discorrer, ainda que qualitativamente aqui, sobre o nível e variação de rentabilidade no Japão e Coreia, e comparando essa rentabilidade com a rentabilidade de China, seria ótimo, pessoal. Muito obrigado. Patrício, vai lá. Obrigado, Gustavo. Então, no Japão e Coreia, principalmente no Japão, é muito importante, ou dos KPIs que a gente analisa muito, é o nível de estoque. O Japão tem produção local e tem importação, porque o consumidor, tanto do Japão como Coreia, gostam das pernas do frango, ao que eles criam localmente. O frango vem com perna, vem com asa, vem com peito e demais. E o peito, principalmente, é um produto que é fornecido para os global accounts, para o food service, e o que seria as pernas é o produto assim, super principal do Japão, e isso onde mais analisa o estoque, principalmente. Então, o estoque do Japão durante o ano passado, praticamente tudo o ano passado, com fechamento do food service, com muita pressão nos consumidores para sair, para comprar e demais. Só para você ter uma ideia como funciona, o consumidor japonês, ele tende a não cozinhar o frango. Como ele compra o frango, quando ele volta para casa depois do trabalho no metro, embaixo geralmente tem umas lojinhas que vendem as pernas em bandeja, que pode ser em diferentes temperos e demais. Ele chega em casa e prepara o arroz, prepara a salada e demais e consome. Então, ele estar trabalhando de casa, não estar indo para o emprego, não estar indo para a rua e demais, impactou muito, tanto no consumo ou na compra dos canais, como nos estoques. Isso faz que o preço comece a cair. E quando nós vemos a evolução dos preços do Japão, eles caíram mais ou menos em torno de 20% durante o ano passado, e hoje já estamos nos patamares do pré-Covid, por falar assim. E só que com uma retomada da confiança do consumidor, de mais flexibilidade para sair, para consumir, o mesmo governo fazendo promoção dos consumidores consumir fora, usar restaurantes, começar a voltar a ter esse hábito de consumo, por falar assim, principalmente no final de semana, muito importante. Então, mais ou menos essa situação que está passando o Japão hoje, e essa é uma situação bem fácil de projetar para o futuro, já que dá para ver automaticamente como os estoques começaram a reduzir muito, e esse estoque total, esse estoque que fica depois da produção e venda, depois da importação e venda. Então, é muito importante. E na Coreia tem uma dinâmica similar, só que é um mercado muito mais pequeno. Por isso que a gente fala do Japão e Coreia, porque nós temos um time focado para os dois países, mas o que mais impacta o resultado, o que mais move a agulha, demais, é o Japão mesmo. Obrigado. Obrigado a você, Patrício. Ficou bastante claro. Não havendo mais perguntas, retornamos a palavra ao Sr. Lorival Luz para as considerações finais. Bom, pessoal, obrigado por estarem aqui com a gente. Acho que foi um momento muito especial da divulgação do resultado e reforçar que nós estamos absolutamente confiantes com o que vem pela frente, com relação à retomada da economia, com o aumento da vacinação, com a volta forte e robusta do food service, como já tem acontecido no exterior. Vocês ouviram o Patrício falando, então é algo que virá. Então, estamos confiantes, temos aqui a estrutura adequada, a estrutura de custos adequada
com base em toda a eficiência operacional e a eficiência da operação como um todo que nós fizemos, e um segundo semestre e com comemorativos, que eu tenho certeza que será um final de ano muito especial, muito positivo para todos nós. E eu encerro aqui agradecendo ao apoio de todos, a confiança dos nossos acionistas, do nosso Conselho de Administração e o comprometimento de todos os nossos 100 mil funcionários, em especial o time que trabalhou aqui para essa divulgação. E deixo aqui para vocês na tela o cupom para que vocês usufruam do Mercato em Casa. Os nossos produtos serão entregues na casa de vocês, escaneando aqui o QR Code. Vocês têm um cupom de 20% de desconto, válido até dia 15 de agosto, até domingo. Então, usem, comprem nossos produtos para ver a qualidade que a gente está sempre oferecendo a todos vocês. Então, muito obrigado a todos. Tenham um bom dia. A audioconferência da BRF está encerrada. Temos a participação de todos e tenham um bom dia.